Tá gravando aqui. Eu vou falar um pouco sobre. Eu vou terminar o que eu comecei, né? Que estava falando das leis de Kepler. E a gente chegou a falar só da segunda lei, né? Você pode. Lembra que a partir do. Se a gente considerar apenas que a força é central, né? Você já consegue mostrar que, pela conservação de momento angular, isso implica a segunda lei, isso implica a segunda lei de Kepler, que o raio ele vai varrer áreas iguais em tempos iguais, né? O que a taxa de variação da área é constante. Né? A gente chegou a isso na última aula, nós chegamos nesse resultado a partir da segunda lei de Newton, né? No final das contas. E faltou, tem a terceira lei também, né? Que a gente pode também mostrar ela para um caso simples, né? Do movimento circular. Movimento circular. Quando a órbita, quando a órbita é circular, né? O que acontece? Um círculo também é uma elipse. É uma elipse com excentricidade 1. Né? Perdão, com excentricidade 0. Não é isso? Então, no caso do movimento circular, né, se você tem aqui, por exemplo, um Sol, e um planeta está girando em torno do Sol, a órbita tem raio R, não é isso? O que vai acontecer aqui? A gente pode conferir a terceira lei da seguinte maneira: a gente pode calcular aqui o quadrado do período dividido. No caso aqui, vai ser o semi-eixo maior vai coincidir com o raio, né? Dividido pelo cubo do semi-eixo maior, que é o raio, cubo do raio, e vamos ver quanto é que vai dar isso. O período, o período é tal que 2πr dividido pelo período é a distância percorrida numa volta. Não é isso? A distância percorrida numa volta dividido pelo tempo que você demora para dar uma volta, que é o período da órbita. É o período da órbita. Isso é a velocidade v. Né? Então eu posso escrever a seguinte coisa aqui. Ó. Eu posso dizer que o período é 2πr dividido por v. Dividido por v. Então isso que está aqui, né? Isso que está aqui a gente pode escrever dessa maneira. No lugar do período aqui ao quadrado, a gente pega essa equação aqui, ó, acha o período em termos de r, 2πr sobre v, substitui no período ao quadrado, aí você coloca o r ao cubo como estava no denominador, mantém ele, aí você vai ter isso aqui, ó, você vai ter 4π2 vezes r vezes aqui um r ao cubo no denominador, vai ficar um r para baixo, dividido por V2R. Seria isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que vamos colocar, vamos fazer o seguinte, V2 sobre R é a aceleração centrípeta sofrida pelo planeta, né, no caso, aceleração centrípeta. A única força que está atuando é a força normal, a trajetória, né, que é a força, no caso, é a força centrípeta, que é a força de gravidade, né, é a única força que atua, que pode manter esse movimento circular, né, então, ao mesmo tempo que eu sei que a aceleração centrípeta, no caso geral, né, para uma órbita circular, né, no caso, vai ser a velocidade ao quadrado sobre o raio de curvatura, que coincide aqui com o raio, né, da trajetória. Isso lá da física 1, né? Lá da física 1. Então, ao mesmo tempo em que eu sei disso, eu também sei que a aceleração vai ser vamos chamar a massa do Sol aqui de mzão maiúsculo, vai ser gm sobre
r ao quadrado. Por que isso? Porque a força, observação, né? Lembra que a força gravitacional, né? Conforme a gravitação newtoniana, ela é G, o módulo dela é GMM, dividido por r ao quadrado. Não é isso? Lembra disso. Então, se eu pegar a força e dividir pela massa do planeta, eu vou ter a aceleração do planeta. Então, isso aqui é precisamente a força gravitacional que o Sol está exercendo sobre o planeta, dividido pela massa do planeta. Tá certo? Vocês podem me interromper, tá? A qualquer momento, se surgir uma dúvida, aparecer alguma coisa que não está bem explicado, vocês podem me interromper. Não é isso? Então essa força, por um lado a gente sabe que a aceleração pela segunda lei de Newton, pela gravitação de Newton, ela tem essa forma. E também essa outra forma daqui, porque você está falando de um movimento circular. E a gente sabe que a aceleração centrípeta, né, no caso do movimento circular, coincide com essa fórmula daqui, lá da física 1. Então, uma coisa igual a outra. Então, eu posso cancelar isso aqui, né? Você vai passar um raio lá para cima, aí você vai ter V2R igual a GM. V2R igual a GM, não é isso? Acho que é isso aí. Portanto, é exatamente o que estava aqui no denominador, ó, tá vendo? No denominador aqui da expressão anterior que a gente estava calculando, apareceu exatamente isso aqui, ó, V2R igual a GM. Então eu vou substituir por GM, aí a gente vai poder escrever finalmente, ó, isso aqui. Essa razão aqui, isso é um planeta genérico, tendo em vista que você está no mesmo Sol, né? Vai ser 4π2 sobre GM. Acabou. Isso aqui é constante. Isso aqui é constante, porque G é constante da gravidade, massa, enquanto o Sol for o mesmo, aqui vai ser a mesma constante para o resto dos planetas que você imaginar, que orbitam em torno do mesmo Sol. E aí você vai ter então a comprovação, né, direta da terceira lei de Kepler, mas para um caso específico, né, em que o movimento é circular. É um caso bem simples de tratar. Tá certo? Então, tanto a dedução da aula passada, né, da segunda lei de Kepler, quanto a essa dedução aqui, eu recomendo que vocês tentem refazer. Né? Isso tem em qualquer livro, vocês podem olhar, né, se tiver dúvida. Então, é importante que vocês tenham isso mais ou menos sabido, né? Tá certo? Então, eu acho que com isso as leis de Kepler ficam terminadas. Eu ia fazer um exercício, mas desisti, porque o exercício eu queria chamar atenção para o exercício 30. O exercício número 30, alerta, é o problema 30 do livro. O problema 30 do livro, ele fala o seguinte, que a Lua, quando ela está mais próxima da Terra, ele dá lá uma medida lá de uma distância. Né? A Lua, aí você considera a Lua orbitando em torno da Terra, né? Então, tem um ponto em que a Lua, aí você tem uma órbita, vamos supor, uma órbita elíptica, está mal desenhado, mas vamos supor que o Sol está aqui, o Sol não, a Terra, e aqui você tem a Lua. A menor distância seria essa aqui, né? Entre a Lua e a Terra. E a maior distância vai ser quando a Lua estiver no ponto oposto aqui, da órbita, da elipse. Aí você vai ter a distância máxima. Então o problema é ele dar essas duas distâncias, o apogeu e o perigeu, né? Ele dá essas duas distâncias numericamente, né? Dá o mesmo número, valor. E ele dá a massa da Terra e pede para calcular as velocidades
o módulo da velocidade da Lua nesses dois pontos respectivos. Só que eu acho que provavelmente o exercício ele deveria perguntar pela razão entre as duas velocidades. Então você tem aqui, quando a Lua está nesse ponto, ele tem uma velocidade que eu vou chamar de v minúsculo, e quando a Lua estiver nesse ponto, ela vai ter uma velocidade que eu vou chamar de v maiúsculo. Então, eu acho que o problema correto seria um problema que perguntasse qual é a razão entre essas duas velocidades. Isso sim, aí você poderia fazer. Tá certo? Por quê? Porque calcular as velocidades não é problemático. Porque você poderia ser levado ao erro, eu até fiz isso, né, outro dia, de achar que essa velocidade aqui você poderia calcular com a aceleração centrípeta, né? V2 sobre R seria igual a Gm. Seria igual a Gm sobre R. É parecido com o que a gente usou aqui. R2. A aceleração, essa seria a aceleração centrípeta em cada um dos pontos. Daí, para essa velocidade Vzão, eu tenho essa distância daqui que eu vou chamar de Rzão. E essa outra distância vamos chamar de Rzinho. Aí seria com Rzinho, uma expressão análoga. Só que isso aqui, ó, se você usar isso aqui para esse problema, tá? Aí que está o erro. Isso aqui é errado. Errado. Tá certo? Isso aqui é certo para a órbita circular. Para a órbita circular. Aonde está o erro aí? O erro está aqui, ó, no denominador desse cara aqui. V2, velocidade ao quadrado sobre R, esse R não é o mesmo R que esse, entendeu? Esse que é o erro. Não é o mesmo R que aparece aqui. Então esse aqui é o erro. Esse R daqui, ó, é o raio instantâneo de curvatura, né? Raio de curvatura instantâneo. Ou raio instantâneo de curvatura, tanto faz. Raio de curvatura instantâneo. Esse raio, ele não coincide com aquela distância. Ele depende do formato da curva. Entendeu? Se a elipse fosse um círculo com raio R, aí tudo bem, seria o raio, esse raio instantâneo coincidiria. Mas como não é, a curva ela não é um círculo, ela é uma elipse, então essa fórmula está errada. Então o único jeito de resolver essa equação, esse problema, seria quer dizer, para achar as velocidades seria muito complicado. Daria para achar, mas teria que calcular o raio de curvatura instantâneo, ou então fazer por uma outra maneira, pegar algum outro dado. Mas eu creio que o problema com duas bolinhas, né, que está marcado lá no nível de dificuldade que é compatível a duas bolinhas, né, então provavelmente ele deve estar perguntando pela razão entre as duas velocidades. Porque aí dá para calcular, porque você pode usar conservação de momento angular. Nesse ponto, tanto nesse ponto, quando a Lua estiver nesse ponto e nesse outro ponto, o que acontece? A velocidade da Lua ela é perpendicular ao raio, né, ao vetor posição da Lua em relação à Terra, tá certo? Então, por exemplo, deixa eu fazer o desenho aqui, ó. Aqui está a Terra, aqui são as duas situações. Esse é o raio R, esse aqui é o raio R. Então, nos dois casos, você tem as velocidades são perpendiculares. Aqui eu troquei o sentido, né? Mas tudo bem. As velocidades são perpendiculares. O que interessa é calcular o módulo do momento angular.
pela conservação de momento angular, a gente pode dizer o seguinte, então, que o momento angular da Lua, quando ela estiver nesse ponto, é igual ao momento angular da Lua quando ela estiver nesse outro ponto. Aí você calcula o módulo do momento angular nesses dois casos, vai dar mvr igual a mvr. Então isso aqui é o que vai te fornecer a conservação no momento angular. Tá certo? R vezes P, né? O momento angular vai coincidir com simplesmente V, o módulo do vetor V, né? Vezes o módulo do vetor R e vezes a massa. Tá certo? Tem algum Então, gente, tá claro esse problema aí? Então, o que realmente a equação realmente que você vai poder, a partir dela, fazer alguma coisa para esse problema é a conservação do momento angular mesmo. Tá certo? Pelo menos é o que eu estou enxergando aqui, a não ser que tenha alguma coisa. Né? Se alguém souber de alguma coisa, pode me falar, mas fazer dessa maneira aqui me parece errado por causa desse problema. Até porque isso aqui, essa equação aqui junto com essa, remeteria a uma contradição, né? Se você combinar uma com a outra. Então, isso aqui realmente está errado. Aqui você cancela as massas, né? A massa da Lua, aí você resolve fazendo essa comparação. Aí você acha essa razão aqui fácil. Só coincide com a razão entre as duas distâncias, tá certo? Não vou nem fazer, só está indicado aqui que tá bom. Então, eu pode interpretar o problema 30 dessa maneira, como sendo um problema que ele tá pedindo para calcular a razão entre as velocidades, tá? E não cada velocidade individualmente. Ok? Então esse aqui é um alerta que eu tive que fazer para não causar problema depois, né? Então esse é um risco, né? Normal, sempre tem um problema ou outro que pode ter algum erro, né? Alguma coisa. Às vezes é um erro até de tradução, né? Você nem sabe. Pode ser. Alguma pergunta então até aqui? Vou falar agora de energia bom, eu deveria falar de energia potencial, né? Falar de energia bom, vamos falar de o campo gravitacional e energia. Vamos falar de energia. Ou campo, sei lá. Campo gravitacional. Aí você vai designar por G minúsculo. Para que serve esse negócio, né? Essa ideia do campo gravitacional? Serve para o seguinte. Quando você tem, por exemplo, o Sol, né? O Sol está lá. Aí você coloca um planeta perto do Sol, o que vai acontecer? O Sol vai atrair o planeta e, a não ser que se ele estiver em órbita, vai se chocar com o Sol, né? Vai cair no Sol, digamos assim. Então, quando eu coloco um planeta na vizinhança de uma estrela, né? Por exemplo, o Sol, ele sofre a ação da força gravitacional, né? Acontece alguma coisa que a presença dos dois ali faz com que os dois se atraiam mutuamente, tá certo? Então você pode interpretar isso, que um está exercendo uma força em relação sobre o outro, né? E que essa força, a gente já sabe mais ou menos as características dela, é proporcional às massas, não é isso? Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas duas massas, né? Então, agora tem uma outra maneira de você dizer a mesma coisa, de você descrever a mesma situação física, mas de uma outra, usando, vamos dizer assim, uma linguagem diferente, né?
Você pode usar uma linguagem diferente, mas para dizer a mesmíssima coisa. Então você vai dizer o seguinte, primeiramente o que eu havia dito? Eu disse que você tem lá o Sol, aí se eu colocar um planeta ali naquela região, na vizinhança do Sol, o que vai acontecer? O Sol vai exercer uma força sobre o planeta, você vai ter uma influência direta do Sol sobre aquele planeta, por meio da força de gravidade. E uma outra maneira de dizer a mesma coisa, o que é? É você dizer o seguinte, o Sol está lá, então ele está já modificando o seu espaço em volta, permeando o espaço de alguma coisa que eu vou chamar de campo gravitacional, que é uma coisa que está em todo o espaço. Então tem um campo gravitacional naquele espaço, em volta do Sol. Qualquer massa tem essa capacidade de produzir um campo gravitacional em volta da mesma massa. E se eu colocar um planeta lá, numa região que tem campo gravitacional, esse planeta vai sofrer a força gravitacional. A força gravitacional vai ser mg. Você pega a massa do planeta e multiplica pelo campo gravitacional. Tá certo? Então, no caso da gravitação de Newton, essa expressão daqui de G equivale ao quê? Equivale a isso aqui, ó. É o Gm, vamos colocar assim, né? Só para seguir naquela notação que a gente tinha feito, R2. Dividido aqui, mg é isso aqui, né? Portanto, G vai ser menos Gm sobre R2, R chapéu, né? Então, recapitulando, né? A gente tem um sistema de coordenadas tal que o Sol está aqui na origem, o Sol está na origem, aqui eu tenho o vetor posição R, coloco aqui um planeta de massa mzinho, não é isso? E aí você vai ter essa força atuando sobre o planeta. Então, a força que atua sobre o planeta é isso aqui, ó, mg. Então, a definição de campo gravitacional é simplesmente o seguinte, você pega, o campo gravitacional é a força gravitacional dividida pela massa da partícula que sofre a ação dessa força. É isso, só isso. Tá certo? Então, parece meio maluquice, né, essas coisas. Para que inventar um outro conceito para dizer a mesma coisa, só que com palavras diferentes? É porque, às vezes, operacionalmente, simplifica muito você usar o campo gravitacional em vez da força gravitacional, porque você tem um campo que é uma espécie de campo de potencialidade, né? Quer dizer, você tem um campo em que se você colocar um corpo numa região que tem esse campo, esse corpo vai experimentar uma determinada força, dada em função desse campo, né? Você multiplica esse campo pela massa desse corpo. Mas se você pode querer considerar um corpo diferente, você tira esse corpo e põe outro de massa diferente. Aí uma vez que você já tem o campo gravitacional, é uma questão de aplicação dessa mesma quantidade para calcular diferentes quantidades. Tá certo? Então, assim, tem algumas vantagens operacionais em termos de cálculo mesmo, de conveniência de cálculo mesmo, para você fazer. Esse conceito não é uma coisa assim que esclarece alguma coisa, não esclarece nada, é só uma linguagem diferente, mas que é conveniente algumas vezes para efeito de cálculo apenas. Tá certo? Então, às vezes você tem uma distribuição, na verdade eu ia falar disso na aula que vem, que vai ser a última aula desse capítulo, mas eu já posso deixar aqui recomendado para vocês, né, alguns exemplos do livro. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, às vezes eu tenho uma distribuição contínua de massa, né? E eu quero calcular
a força que sofreria, que um corpo aqui de massa m sofreria ao ser colocado nesse ponto, por exemplo. Mas aí eu posso querer também outra coisa, eu posso querer saber a força que um outro corpo que colocado num lugar diferente, ou um outro corpo com uma massa diferente colocado no mesmo lugar, não sei, qual é a força que ele experimentaria. Mas aí é mais prático calcular logo o campo gravitacional. Então, para esse tipo de problema de calcular campo gravitacional devido a distribuições contínuas de massa, eu acho que o mais apropriado é você calcular direto o campo gravitacional, tá certo? Aí você calcula, aí você esquece essa massa daqui e simplesmente calcula o campo gravitacional nesse ponto, num ponto qualquer, né? Então tem vários problemas, né? Deixa eu olhar aqui no livro, que eu já posso recomendar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui, energia potencial. Devia falar de energia potencial, mas tudo bem. Campo gravitacional ele fala depois. Então, ó, o exemplo 11.7 também é importante, e o 11.8 é muito importante, o 11.8. Exemplo 11.8 é muito importante, pode fazer o 11.8. O 11.10 também. Todos os exemplos são interessantes de fazer, mas esse 11.8 é especialmente interessante porque às vezes costuma cair em prova. O 11.8 é o cálculo da energia, do campo gravitacional de uma barra homogênea. Então você tem uma barra que é homogênea, aí você coloca nesse ponto qual é o campo gravitacional produzido por essa barra. Então tenta fazer isso. Outro problema também importante é esse aqui, ó, que é uma variação desse aqui, ó. Você coloca aqui uma barra aqui, aí aqui, ó, ou aqui no meio, não sei, no centro, né? Segundo a linha que corta a barra no meio, a barra tem comprimento L, aí tem isso aqui L sobre 2, L sobre 2. Aí o campo gravitacional nesse ponto vai ser qual? É um outro problema também interessante, a distância x. Então, esses são problemas, assim, é interessante fazer. Se vocês tiverem dificuldade e tal, pode pedir para eu até é provável que eu faça um desses aí na aula que vem. Vamos tentar fazer. Tá certo? Então, tá aqui o campo gravitacional. Vou falar agora de energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. Vocês viram, né, na Física 1, que quando você tem quando a força ela tem uma certa propriedade, né, que a gente chama de conservativa, né, quando a força é conservativa, e no caso essa força, a força da gravidade de Newton, ela é uma força conservativa, tá? Ela é uma força conservativa. Você pode definir uma função energia potencial que está associada a essa força, da seguinte maneira. Vamos colocar aqui, ó, sistema de coordenadas, origem, aí eu tenho aqui, ó, vamos supor que eu vou sair do ponto A e vou até o ponto B, tá certo? Aqui eu tenho uma distribuição, sei lá, vamos supor aqui, tá, eu que tenho como se fosse um ponto, uma massa pontual aqui, né, na origem. E aí eu quero calcular o seguinte, ó, eu vou calcular o trabalho,
da força gravitacional, né, de A até B, quanto que eu vou encontrar para esse trabalho? Eu vou encontrar, se eu colocar o sinal de menos, eu vou encontrar exatamente a variação de energia potencial. É assim que eu defino, que a gente define a variação de energia, ou a função de energia potencial, né? É lá na física 1. É menos o trabalho realizado pela força. Tem que lembrar disso aí, né? Dá uma olhada lá para refrescar a memória. A variação de energia potencial é menos o trabalho realizado pela força, né? No, no percurso, nos percursos correspondentes, no mesmo percurso, né? Quer dizer, então essa variação de energia potencial coincide com a energia potencial de RB menos a energia potencial em RA igual a menos FdL, de A até B, do ponto A até o ponto B. Tá certo? E não interessa o caminho de integração. Eu posso escolher esse caminho, posso escolher esse, porque não depende do caminho. Lá na física 1, vocês viram que quando a integral de uma força por um caminho, por qualquer caminho fechado, quando ela é zero, você pode dizer que a força é conservativa. Força conservativa. Tá aqui, ficou esquisito aqui, né? Força conservativa, tá certo? Então, vamos aplicar diretamente então essa definição de energia potencial, que a gente viu lá na física 1, para esse caso dessa força gravitacional aqui, que tem essas características aqui, né, conforme a lei da gravitação de Newton. Vamos aplicar para ver o que a gente vai achar. Tá certo? Eu vou pegar aqui um outro papel. Só um minutinho aqui. Tem alguma pergunta aí, gente? Alguma... Só não vale assim... Ó, não entendi nada, pode começar a aula tudo de novo. Bom, até vale, mas aí a gente já não tem tempo, né? Uma vez eu estava dando aula, aí a aula estava meio confusa, aí eu mesmo não entendi. Aí eu cheguei no final da aula e não entendi nada. Aí eu tive que voltar a aula toda no início. Tá certo? Não, brincadeira. Eu vou fazer então essa integral, ó. Vamos ver o que a gente vai achar. Por causa da... Vou manter isso aqui mais ou menos à vista. E a gente vai... eu não deveria fazer isso não, porque... Vamos lá. Vamos lá. Eu vou, para simplificar a notação, ao invés de ficar escrevendo a função energia potencial no ponto, na coordenada R de B, não, eu vou escrever o seguinte, é UB menos UA, melhor, né? Vai simplificar a nossa notação aí, igual a menos de A até B, né? Integral de A até B, de quem? De F. Então vai ser, esse menos vai cancelar com o outro, vai ficar GM M sobre R2, R chapéu, produto escalar DL. Não é isso? Essa é a integral, né? Integral de linha. Então você calcula esse produto, cada ponto da curva, você calcula esse produto escalar e soma, vai somando, vai dar uma integral. Tá certo? Isso aqui vai dar
Bom, aí é o seguinte, né? O DL, vamos lá, ó, vamos supor que eu tenho aqui, vamos escrever aqui no meio do percurso, né? Aqui você tem um vetor dr, que é o dl na verdade, né? dl, tá certo? É um vetor tangente infinitesimal ao longo da trajetória que você está fazendo a integração, ao longo da trajetória. O dr ou dl, tanto faz, no caso aqui eu chamei de dl, ele eu posso escrever ele da seguinte maneira. Você imagina que eu tenho sistema de coordenadas, aí aqui eu tenho eu estou exagerando na proporção de propósito. Vamos chamar de dl mesmo, só para não perder. dl. Esse aqui é o vetor R, tá certo? Vetor R. O vetor dl, ele tem uma certa componente radial, mais uma componente tangencial, θ, mais uma componente tangencial. Porque essa é a base polar. A base polar, né? A base polar de coordenadas, aqui é a base cartesiana, né? J e vetores unitários, J, I, lembra disso aí? Aí eu tenho aqui, ó, aqui θ. Aqui, nesse ponto aqui, os vetores unitários são R chapéu e θ chapéu. Θ chapéu e R chapéu. É a base ortogonal, né? Base dos vetores unitários, ortogonal, das coordenadas, usada nas coordenadas polares, R, θ. Isso em outra linguagem simples, projeção de vetor. Esse vetor dl aqui, ó, não precisa esquentar a cabeça, basta a gente considerar você prolonga a direção aqui do vetor R e aqui faz uma direção perpendicular. Você vai projetar esse vetor nessa componente e nessa daqui. Essas duas componentes, você faz a projeção do vetor dl nas duas componentes. Você vai ter a componente radial, que eu chamei de dlr, essa aqui, dlr, e você vai ter no outro lado a componente, como é que eu chamei? Eu esqueci o nome. Componente tangencial, né? Acho que é isso aí. Componente tangencial, mas é normal, né? Componente normal, tudo bem. Componente angular também, uma maneira de dizer. Eu sou outra componente do dl. Essa componente aqui, ó, ela é o próprio dr. É uma variação de dr, do módulo de dr. Tá certo? Variação do módulo. Quando você só sofre essa variação aqui do dl, você tem uma variação apenas do módulo do vetor posição r. Você não tem, ele não muda de ângulo, né? Você não tem variação da direção dele, apenas do módulo dele. Portanto, o dlr, essa componente radial do vetor dl, ela coincide exatamente com o dr. Tá certo? Com o dr. Então isso é importante. Tudo isso é para mostrar que esse produto escalar é muito trivial. Esse produto escalar é o seguinte, ó, esse produto escalar R chapéu dl é igual a dr. Só para mostrar isso.
Isso aqui vai se reduzir ao dr. Tá certo? Só isso aí. Então a gente continua aqui a integral, ó, vai ficar A até B, GMM, que multiplica sobre R2, né? dr. Pronto, agora virou uma integral bidimensional. Eu vou integrar de RA até RB, módulos, né? GMM dr sobre R2. Aí calcula essa integral. Essa integral de 1 sobre R ao quadrado, né? Vai ser menos 1 sobre R. É menos 1 sobre R. Então essa integral UB menos UA vai ser U menos GM M sobre... Aí vem 1 sobre R, né? Mas é 1 sobre R tomado nos limites de integração. Aí eu vou fazer a conta direitinho. 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Tá certo? Esse sinal de menos veio porque a integral surgiu um sinal de menos na integral, né? Na hora de integrar. Deixa eu ver se está certo isso aqui. Tá certo. Então isso aqui, ó, vai ser U de RB menos U de RA. Quanto que é? Isso aqui é menos GMM sobre RB menos isso aqui, né? Isso mais GMM, menos com menos, né? Aí vai ficar mais RA. É isso aqui, ó. Aí você olha para isso aqui. Se você jogar o RB, o RA lá para o infinito, se o RA fosse infinito, isso aqui onde tem RA sumiria. E o RB e a gente pode adotar então essa conveniente expressão para função energia potencial gravitacional que é consistente com a condição de que no infinito a energia potencial é zero. Então a gente adota isso aqui, ó. U de R é menos GM M sobre R. Acabou. Fim de linha. É só isso. Você vai adotar isso aí. Detalhe. É negativo, né? Se você for desenhar aqui a expressão da energia potencial, quer ver? Se você calcular a expressão da energia potencial, aqui, ó, vamos fazer o gráfico disso. Mas antes disso, né, nota aqui que a função energia potencial é uma quantidade que, se você pedir para você calcular no problema qualquer, você vai calcular, é um número, entendeu? Isso aqui é um número, não é um vetor. Diferente da força gravitacional ou do campo gravitacional. Tanto a força gravitacional quanto o campo gravitacional são vetores. Se o problema pedir para você calcular o campo gravitacional ou a força gravitacional, numa determinada situação, você vai ter que calcular vetores. Então você precisa colocar um módulo, direção e sentido. Agora, quando é energia potencial, aí é um número, acabou, não é vetor, tá, gente? Então tem que tomar muito cuidado, é só um número que eu vou calcular. Nada de ficar colocando notação de vetor
para o cálculo de energia potencial gravitacional. Isso é considerado um erro grave. Tá certo? Aí o gráfico desse negócio aqui é o seguinte. Ó. O gráfico disso aqui é isso. Ih, caramba, isso aqui tá... Isso aqui, vamos fazer aqui. U de R e R. Função de energia potencial em termos da distância até, digamos, o Sol, né? Até o centro lá de força, da força. Aí você vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Um gráfico assim que vai se aproximando assintoticamente a zero, mas nunca chega a zero. Por quê? Porque essa expressão daqui, ó, quando você diminui esse valor aqui, aí vai diminuindo o raio, né? O que acontece? A expressão vai aumentando muito em módulo, mas como tem sinal de menos, vai ficando muito o quê? Negativo. Vai aumentando bastante em módulo, mas vai ficando negativo, vai para infinito, vai estourar. Vai explodir para infinito, menos infinito, né? Na verdade. Então esse aqui é o gráfico típico da função energia potencial gravitacional para longas distâncias, né? Porque quando a gente tem para variações muito pequenas, aí vale aquela aproximação que a gente viu lá, todo mundo viu, faz em Física 1, que é considerar o campo gravitacional constante, aproximadamente constante, não é isso? Mas quando você muda muito de altitude, né, de distância, aí você tem o seu campo gravitacional, né? Lembra, o campo gravitacional, o módulo, o módulo do campo gravitacional, ele é Gm sobre R a quadrado, ele vai, ó, ele muda com isso aqui. Se você variar muito pouco esse raio, aí ele é aproximadamente constante. Mas se não, enquanto não variar, se variar consideravelmente, aí ele não é mais constante, né? Então, uma coisa interessante aqui é a interpretação. Lembra que vocês viram lá aquele capítulo 6 e 7 do CIAS, né? Livro, volume 1, de Física 1. O Tipler também, aí eu não sei qual é o capítulo correspondente, mas é sobre a interpretação dos gráficos da energia de energia potencial, né? Então agora isso é importante, agora vai fazer falta. Isso aí é importante aqui para esse capítulo, né? Porque se você tiver sei lá, a energia mecânica da sua partícula, no caso do seu planeta, né? Vamos dizer assim, do planeta. A energia mecânica do planeta é essa, tem tem esse valor aqui, negativo. Energia mecânica pode ser negativa? Pode. O que não pode ser negativo é energia cinética, tá? Energia cinética não pode ser negativa. Mas energia mecânica pode, porque depende da energia potencial. No caso da energia potencial gravitacional, ela é toda negativa, né? Uma vez que você estabeleceu que arbitrariamente, né, que a energia potencial gravitacional ela é zero no infinito, lá longe, então ela vai ser negativa para distâncias típicas normais. Então, quando aí você faz aqui o pontilhado, se o planeta tem essa energia mecânica, nesse que está passando por esse nível aqui, isso significa que esse planeta não pode ultrapassar esse valor da distância até o Sol. Ele não pode ultrapassar, ele está preso aqui, ó. Ou ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar aqui, parado, aí ele vai ser atraído pelo Sol, se estiver parado, né? Então ele não pode passar. Por quê? Porque se ele passar daqui, se ele ficasse aqui, a energia potencial seria maior que a energia mecânica. A energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. Se a energia potencial é maior do que a energia mecânica, a energia cinética seria negativa. Então, todas essas regiões aqui são proibidas, porque
implicariam energia cinética negativa. Então ele só pode estar confinado nesse espaço aqui, ó, nesse intervalo. Tá certo? Para um planeta ou um corpo qualquer, quando eu falo planeta, pode ser qualquer coisa, né? Uma pedrinha, etc. Quando para um corpo ele escapar da interação gravitacional, ele escapar e ir lá para o infinito, qual é a energia necessária para esse corpo escapar? Então, olha, é o que eu chamo de energia de escape. Qual é a energia necessária, não é isso? Para um corpo escapar da interação gravitacional, ir embora para o infinito. É a mesma coisa que se eu pegar uma pedrinha, jogar para o alto e ela, desprezando, né? Teria que desprezar o atrito com ar, que seria uma coisa absurda, né? Mas vamos supor que se eu estivesse num planeta sem ar e tudo, aí eu jogo uma pedrinha para o alto e ela vai embora e não volta mais. Essa que é a pergunta. Qual vai ser a energia de escape? Vamos calcular, ó. Vamos calcular isso aí. A energia mecânica que eu tenho que ter deveria ser 0. Porque enquanto a energia mecânica for negativa, ela vai sempre ter uma intersecção aqui, ó. Aí vai ter sempre um ponto que a partícula não pode ultrapassar. Eu quero que ela ultrapasse e não volte mais, vá lá para o infinito. Na hora que ela chegar, que a partícula chegar aqui, ó, se ela tiver essa energia, né? Na hora que ela chegar aqui, se ela tiver essa energia, na hora que a partícula chegar aqui nesse ponto, o que vai acontecer? Ela vai voltar. Porque ela chegou nesse ponto, a energia mecânica igual à energia potencial. Energia mecânica igual a potencial significa energia cinética igual a 0. Energia cinética igual a 0 significa partícula parada. Partícula parada significa que a partícula pode não ficar parada depois. Ou seja, existe uma força gravitacional atuando sobre a partícula, então ela não vai ficar parada, ficou parada momentaneamente, mas ela veio de lá para cá, eventualmente, né, mas ela vai voltar logo em seguida. Quando eu jogo uma pedrinha para o alto, ela vai e volta. Vai lá no alto até a altura máxima, para momentaneamente e depois volta. E cai de novo. Então, é exatamente isso que está acontecendo, né? Eu jogo a pedra para o alto, chegou até aqui e voltou. Então, eu quero jogar a pedra para o alto, ela não voltar mais. O que tem que acontecer? Esse nível aqui da energia mecânica tem que subir aqui, pelo menos até aqui, ó. Tem que vir aqui, até aqui no 0. Porque essa curva da energia potencial, ela não vai interceptar mais a reta, né, horizontal da energia mecânica. Esse é o objetivo. Portanto, a energia mecânica é igual a 0. Então, a energia mecânica tem que ser igual a 0 para que Então, qualquer corpo, quando a gente falando só em energia potencial gravitacional, né? Se um corpo está sujeito à energia potencial gravitacional, tá? Então, qualquer corpo, para ele ser livre, para ele não ficar preso à gravitação, à gravidade, ele precisa ter energia mecânica igual a 0. Energia mecânica igual a 0, que ele tem condição física suficiente para ir até o infinito. Até ir embora e não voltar mais. Então, essa energia mecânica igual a 0. Energia mecânica igual a 0 significa energia cinética igual a menos a energia potencial. Bem, mas aí qual vai ser a energia potencial da partícula? Vamos supor que a partícula esteja inicialmente a partícula está nesse ponto aqui, ó. A partícula está nesse ponto, né? Então, nesse ponto aqui, vou chamar de H. Vou chamar de H. H. Vou chamar de H essa coordenada aqui. A energia de escape vai ser 1/2, a massa da partícula vezes velocidade quadrada, vai ser a energia cinética que ele precisa ter para ele poder escapar.
essa velocidade aqui vai ser a velocidade de escape. Aí eu vou colocar um Ezinho ali para designar isso. Essa vai ser a velocidade de escape que deve ter um corpo para ele fugir da interação gravitacional. A energia cinética tem que ser igual a menos energia potencial, mas quem é energia potencial? É menos, né? Gm, vamos supor que a massa do planeta é m, né? M dividido por H. H é a distância entre ele e a origem. Vamos supor que na origem está o planeta. Né? Está o planeta de massa mzão. Esse aqui não é nada, é só um risco. Então, vai ter um cancelamento. Ó. V, velocidade de escape, vai ser... Aí você joga tudo para o outro lado, vai dar mais com mais e tal. 2gm sobre h... Vamos ver se está certo. 2gm sobre h, raiz quadrada, né? Será que está certo? Essa é a velocidade de escape. Então, essa é a velocidade de escape que uma partícula tem que ter, né, para que a energia mecânica dela seja zero, para que ela possa realmente escapar da interação gravitacional. Tá certo? Então, isso é uma coisa importante que, em geral, nesse capítulo, que vocês vão encontrar, o tipo de problema que vocês vão encontrar pela frente, são problemas que exploram alguns pontos assim bem, vamos dizer assim, manjados, né, que são pontos assim básicos da teoria, que são explorados nos exercícios, que são os seguintes, né? Ele explora alguma coisa sobre conservação de momento angular, lei de Kepler, né? E também relação de período, a terceira lei de Kepler também é explorado, né, para problema para calcular coisas. Então, aspectos quantitativos da lei de Kepler. Então, você vai encontrar também problemas que exploram a cálculo do campo gravitacional, né? E também problemas que envolvem esse tipo de consideração aqui. Né? Qual a velocidade que tem que ter um corpo para ele se escapar da interação gravitacional de um planeta, entendeu? Energia de escape, né? Então, que é decorrência do fato. Então, a coisa básica que eu tenho que saber, né? Assim, de cor, o que vocês têm que saber já de cor, já? De tanto usar que vocês até vão memorizar sem fazer esforço. É a forma da força, né? GMM, força gravitacional. Saber quem é quem aqui, isso aqui é um módulo. E direção e sentido. Direção e sentido é tal que as forças que é uma força central e de atração. A força de atração. Tá certo? Força de atração. G, constante gravitacional, 6,6, não sei o que, 7 vezes, não sei o que, 10 elevado a não sei quanto. E as massas das partículas, dos corpos, né? Dos corpos, e aqui a distância ao quadrado que separa esses dois corpos. A outra coisa que eu tenho que saber, G, campo G, divide a força gravitacional pela massa do corpo que está sofrendo a ação da força. Só isso. Esse é o G. É um módulo de G. As duas coisas são vetores. Duas coisas são vetores, eu só coloquei os módulos. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Eles são grandezas vetoriais. E a terceira coisa que tem que saber é a energia potencial gravitacional, que é menos, sempre tem sinal de menos, MMM, tudo parecido aqui, GMM, e divide não pelo quadrado, mas divide pela própria distância. Acabou. Isso aqui vai ser mais fácil de calcular. Muitas vezes se você calcular isso aqui para uma distribuição contínua de massa, às vezes fica mais fácil você calcular primeiro a
energia, função energia potencial em qualquer ponto lá do seu espaço, né? E depois você calcula o seguinte, você calcula o gradiente dessa função que você calculou, isso vai dar força, se você colocar o sinal de menos, vai dar força gravitacional. Porque a força é menos o gradiente do potencial, lembra disso? A força é menos o gradiente do potencial. Então, às vezes, você calcula o potencial primeiro e depois calcula a força. Então, isso aqui é básico. Tem que saber essas coisas. Já tem uma opção de problema para resolver. Tá certo? No livro. Exemplos. Comecem pelos exemplos. Comecem pelos exemplos. Isso é importante. E, por fim, eu vou dar mais ou menos o resto da matéria que eu vou dar na aula que vem, que é sobre integração. Alguém tem alguma pergunta ainda até aqui? Se não tiver dúvida, não tem problema. Mas se surgir dúvida depois, também vocês podem deixar um comentário nessa plataforma mesma, né? Vocês podem deixar um comentário perguntando a dúvida. Alguém postou alguma coisa aqui? Ok. Então, deixa eu falar mais ou menos o que falta para terminar o capítulo. Falta pouca coisa, tá vendo? Que são campo gravitacional de distribuições contínuas de matéria. Então, a primeira distribuição assim básica que é importante é a distribuição esférica. Você preenche tudo de uma esfera uniforme lá. Então, você tem a simetria. Então, é muito importante quando você tem simetria esférica. Quando você tem a simetria esférica, tudo fica fácil. O que acontece? Eu já vou te dar o resultado já de bandeja. Você poderia obter também por integração direta, mas você já vai ter o resultado. Não precisa, isso aí não precisa, basta saber que o campo gravitacional nesse ponto, o campo gravitacional, devido a uma distribuição, devido a uma esfera maciça, toda preenchida uniformemente, de massa R, raio R, sei lá, qual vai ser o campo gravitacional aqui? O campo gravitacional vai estar apontado para lá, né? Que é um campo atrativo, G. O campo G vai ser... Aí você faz o seguinte, ó, você tem essa distância daqui, ó. Vai ser menos GM. Opa, aqui não tem nada, deixa eu apagar isso aqui, senão vai dar problema. Sobre R. Essa distância é a mesma que essa. Tá vendo? Essa distância é R. Esse ponto está longe do centro da esfera, está distante, né, de R. A distância entre esse ponto e o centro da esfera é R. Então é esse R que vai entrar aqui na fórmula. R chapéu. Esse menos R chapéu tá só para dizer que está apontado para o centro. Não é isso? O campo gravitacional. Então esse é o campo gravitacional. Ah, faltou aqui o quadrado, né? Tem um quadrado aqui, tem que tomar cuidado. Campo gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Igual a força gravitacional, né? Porque um é obtido do outro por uma divisão e multiplicação de massa. Tá claro isso aí, gente? Olha só, isso aqui, ó, o campo. Esse é o campo gravitacional nesse ponto. Até agora, o que a gente tem falado até agora? Que esse seria o campo provocado por uma partícula pontiforme, toda concentrada num ponto só. Mas agora estou generalizando um pouco mais. Estou dizendo que apenas você tem uma distribuição esfericamente simétrica de massa em torno desse centro aqui. Tá certo? Então essa lei vale perfeitamente. Ela vale perfeitamente. Como é que eu vou calcular o campo gravitacional nesse ponto aqui, ó, dentro de uma esfera maciça? Aí que tá, ó. Sabe qual é o truque? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão fazer aqui, ó.
Aqui está o centro, né? Vocês vão fazer assim, ó. Rzinho, aqui é Rzão, tá certo? Aí você, toda a matéria que está na parte externa a esse círculo de raio Rzinho, essa é a matéria, toda essa matéria daqui, ela não vai contribuir para o campo dentro dessa cavidade aqui. Dentro dessa cavidade não, dessa porção de volume, que não é cavidade, está tudo preenchido, né? Mas o campo, nesse ponto aqui, o campo vai ser esse aqui, ó, menos Gm sobre R2 M', sendo que M' é a massa contida na região. A massa contida na região. Massa contida na região esférica de raio R. Dá para entender, né? A massa contida na região esférica de raio R. É toda essa massa que está aqui, ó, que está aqui dentro. Não essa aqui fora, mas é só a que está aqui dentro. Essa massa você vai jogar aqui, ó, ela vai produzir, tudo isso aqui vai estar produzindo um campo gravitacional nesse ponto, numericamente igual a isso aqui. Como se essa porção de massa aqui, externa sim, né? Como se essa porção de massa que está marcada aqui não existisse. Acabou. Isso aqui você resolve. Tudo que é problema com simetria esférica, distribuição contínua de matéria com simetria esférica, você resolve com esses dois macetes aí, você resolve tudo. Tudo que é problema, eu creio. Tá certo? E aí depois vão faltar os exemplos clássicos. E aí eu vou fazer na aula que vem os exemplos clássicos, né? Talvez tirar alguma dúvida sobre isso aqui. E espero fazer um exercício ou outro, né? É interessante fazer um exercício ou outro. E tem os casos clássicos de uma haste, etc, né? Então a gente termina por aqui. Ok? A gente pode terminar por aqui. Alguém tem alguma pergunta aí? Já podem, por favor, comecem a fazer exercício até para... Pode aparecer uma dúvida ou outra, né? Importante. Aí eu posso enfatizar aí. Ajudar o outro pessoal também. Tá certo? Então vamos lá. Então é só isso, gente. Por hoje é isso aí. Até terça-feira. Terça-feira é o último, já é o primeiro e o último dia de aula da semana, porque depois é um feriadão ali imenso, né? Mas o João Henrique está perguntando aqui. Tá, vou parar a gravação.